Olá, aqui estamos dando continuidade, este é o segundo vídeo de uma série de 2, em que estamos respondendo perguntas que foram elaboradas pelos jovens do Departamento de Evangelização da Criança da nossa FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec, que funciona em Juiz de Fora, no bairro Cascatinha, na rua Itamar Soares de Oliveira, número 200. O site está na sua tela neste momento. Os jovens da evangelização fizeram 16 perguntas, eu respondi 8 delas no primeiro vídeo, vamos responder mais 8 agora. A nona pergunta é: em que local está Deus? Eu poderia perguntar para vocês: me mostre um local onde você acha que Deus não está. Deus está presente na palavra que sai pela minha boca, no som que entra pelo seu ouvido, em cada órgão do seu corpo, em cada célula, molécula, em cada mitocôndria, em cada átomo, em cada neutrino do seu ser. Deus está presente no pensamento, no reino mineral, vegetal, animal, hominal. Deus está presente em tudo e em todos. Observai em torno, dizem os Espíritos, tudo que não foi feito pela mão do homem, feito foi por Deus. E aquilo que foi feito pela mão do homem, com os atributos da inteligência, é um co-trabalho de Deus. Deus é, na doutrina espírita, a causa primeira do universo, a inteligência maior. Os maçons o chamam de o grande arquiteto do universo. Os esoteristas o chamam de absoluto. Os hebreus o chamavam de Yahvé, Jeová, o único. Não importa o nome, Alá para os muçulmanos, Tupã para os índios, não importa, Oxalá para o povo do candomblé, não importa. Deus é a causa primeira, imanente, presente em cada pulsar do universo, em cada pulsar da nossa percepção. Deus está presente em tudo, Deus está presente em todos, até naqueles que não reconhecem a sua existência. 10ª pergunta: como podemos conversar com os espíritos sem termos visões e audições especiais como os médiuns? Através de outro médium. Na reunião de terça-feira, por exemplo, na FEAC, nas reuniões de terça-feira nós temos as reuniões de desenvolvimento e educação da mediunidade. Nós temos na reunião de quinta-feira a reunião de desobsessão. Vou citar um exemplo. Nosso atual presidente, o companheiro Fernando Emílio, não é médium ostensivo. Conversa com os espíritos normalmente através de outros médiuns. Agora, para conversar diretamente com os espíritos, deverá fazer parte do nosso programa reencarnatório e termos trabalhado na educação, na lapidação, no desenvolvimento deste recurso, através das reuniões próprias para isso, aqueles que são médiuns de acuidade auditiva, que pode ser a audiência ou a clareaudiência, e aqueles que têm recursos no campo da mediunidade de vidência. Pode ser a vidência somente em estado de transe ou a clarividência quando acontece mesmo em estado não alterado de consciência. Estes são os recursos. Fora disso, seria fantasia de consultar instrumentos e coisas assim, mas não é o que nós recomendamos. A próxima questão que os jovens do DEC nos propõem é: Falcone, nós podemos encontrar espíritos nos sonhos? Sim. Eu só não respondi isso porque eu vi que havia essa pergunta logo em seguida. Uma das maneiras que nós, espíritos encarnados, podemos fazer para ver ou ouvir espíritos desencarnados, e isso todo mundo tem essa possibilidade, é através dos sonhos. Eu recomendo vocês a pedirem às evangelizadoras para lerem e estudarem com vocês no Livro dos Espíritos, da questão 400 à questão 412, no capítulo 8º da emancipação da alma durante o sono. Neste trabalho, nessa parte do livro, Allan Kardec desenvolve e apresenta várias perguntas sobre o que acontece com o espírito encarnado enquanto o corpo está na cama dormindo, neste processo que nós chamamos de sono, sonho.
o quanto destes sonhos são resultados de alimentação ou emoções fortes que nós vivemos e aqueles que realmente são resultados de experiências que vivemos no mundo espiritual. Vale a pena ler e estudar. Todos nós. Mesmo aquela pessoa que diz assim, mas é um sonho, eu nunca sonhei. Sonha. Só que o sonho acontece fora das células cerebrais, fora da memória cerebral. Por isso, para aqueles que têm certas dificuldades em trazer para a dimensão física experiências do além, fica difícil recordar. Mais uma questão que os jovens nos propõem. Em que local ficamos quando estamos dormindo? O corpo? Na cama, no colo da mãe ou onde quer que esteja depositado. O espírito, conforme está na questão 402 que eu citei anteriormente, não é isso? Ele vai levado ao mundo espiritual, a ambientes de acordo com o padrão vibracional que acontecem durante o dia. Na questão 402, os espíritos respondem a Kardec que durante o sono, alguns descem às furnas dos abismos das regiões perturbativas. Outros ficam no rambi-rambi do dia a dia, não é isso? Com outras palavras, é claro. E há aqueles outros que podem, pelo padrão moral, subir às regiões da luz, onde participam de aprendizados e trabalhos, compartilham experiências com espíritos superiores. Então, diga-me o que você faz, o que você pensa, onde você coloca a sua atenção no dia a dia, que poderemos responder aonde que você vai durante o sono. Há pessoas que abstêm-se de vícios para mostrar uma boa imagem, vícios comportamentais, mas a casa mental está suja. Dormiu, vai para onde? Para esse lugar de sujeira. Não é isso? Com certeza, a variação depende do nosso estado emocional. Próxima questão. Falcone. Existem pessoas que enquanto dormem andam. Flutuam. Como que isso acontece? Bom, flutuar eu não tenho nenhuma informação não. Andar são sonâmbulos. O sonambulismo é um fenômeno cerebral que tem as suas consequências espirituais, como também pode ser um fenômeno espiritual com as consequências fisiológicas. Precisa e deve ser acompanhado com atenção e raramente passa por toda a vida. É mais uma fase, principalmente na adolescência, no pós-adolescência, entrando na vida madura, embora existam adultos que também levantam, falam, conversam durante o sono e no dia seguinte não se recordam disso. Aos sonâmbulos, aconselha-se não acordá-los bruscamente, conversar devagar e convidá-los para retornarem ao leito. Eu tenho um irmão, nós somos 3 irmãos. Armando sou eu, Adalberto do meio, Aloísio, o caçula. O Adalberto andava pela casa toda, a ponto da minha mãe tirar a chave e colocar a tranca na porta, porque tinha medo dele sair durante a noite. Não é isso? Eu tenho uma paciente que certo dia acordou com barulho, mora aqui na rua Santo Antônio, e ouviu a janela abrir. Mora no 3º andar e foi até o quarto dos filhos. Quando chegou lá, 2 camas estavam ocupadas, uma estava vazia. Quando ela olhou para a janela, o filho estava sentado no patamar da janela, não é isso? Com as pernas para fora balançando. Ela chamou-o pelo nome calmamente, o coração saindo pela boca, e disse para ele: está muito frio, volta para a cama, senão você vai resfriar. Ele de olhos abertos estava, voltou para a cama, tomou benção para a mãe, ela cobriu ele, ela fechou a janela e aquela noite, é claro, não dormiu mais. A partir daí colocou corrente com cadeado nas janelas. Foi uma fase, nunca mais aconteceu, e assim nós vamos ver que esse sonambulismo não tem nada a ver com a mediunidade sonambúlica que Allan Kardec vai colocar no Livro dos Médiuns. Como isso acontece? Fenômeno eletromagnético de causas, consequências ou não, simplesmente fisiológicas ou também espirituais. De que maneira os espíritos se comunicam? É a próxima pergunta. Os espíritos podem, no mundo espiritual, usar o aparelho fonador como eu estou fazendo para comunicar com você através deste vídeo. E o fazem com muita frequência quando lemos os livros de André Luiz, os livros de Manuel Filomeno de Miranda, principalmente. Temos aí uma rica coleção de situações nesse sentido. Mas eles podem também, e se comunicam muito pelo pensamento, situação e realidade que para nós ainda não é possível.
a fisiologia, a anatomia carnal exige que essa vibração se faça através das ondas sonoras do éter para que possamos ter acesso. Encarnados, pessoas muito afins conseguem pelo olhar se fazer entender. Mas uma conversa, um diálogo filosófico, científico, religioso, entre os encarnados vai precisar da fala do aparelho fonador e do aparelho auditivo. Entre os espíritos, além desse recurso, existe o recurso mental. Nós vamos assim observar que depende muito do padrão evolutivo da criatura. Vale a pena ler o livro Nosso Lar, vale a pena assistir o filme para que possamos ter estas informações mais acentuadas. Eles estão dizendo que agradecem as minhas respostas, a atenção. Estou ao inteiro dispor de vocês, seja para responder outras perguntas através do meio da escrita, através do vídeo, ou em contato nas nossas aulinhas e encontros nas noites de segunda, nas tardes de quarta e nas tardes de sábado. Desejo que a vida de vocês seja plena de realizações positivas. Visitem a nossa biblioteca Irtes Terezinha de Andrade, com livros específicos para as crianças. Visitem a nossa livraria da entrada da FEAC, leiam, estudam, aprendam, busquem nos livros os melhores amigos, além da orientação dos pais, do culto do Evangelho no lar, da orientação das evangelizadoras e evangelizadores da FEAC, de todos aqueles que nos colocamos à disposição de vocês. Deus os guarde e os abençoe, para que a sua infância, para que a sua adolescência, para que a sua vida madura seja saudável e plena de paz, e que o Espiritismo seja para vocês o que tem sido para mim e para milhares e milhões de criaturas. Um farol, uma bússola, um orientador, um condutor, uma doutrina de esclarecimento, uma doutrina de paz. Muita saúde, muito equilíbrio. Deus os abençoe, nos abençoe a todos.